Olá, primeiramente boa noite. Hoje vamos falar sobre duas formas importantes de você adquirir a propriedade de um imóvel. Bom, que é a usucapião constitucional e a usucapião urbana por abandono de lar. Qual a importância que esse sistema nos traz? Bom, o que muitas pessoas não sabem, mas é possível sim você se tornar dono de um imóvel sem que você tenha comprado ou investido nada nele, apenas você morando neste imóvel. Mas o que diz a nossa lei em relação a esses temas? É o que nós vamos entender como isso funciona. Em relação à primeira modalidade, que é a usucapião constitucional, que também é chamada de pré-moradia, ele é um direito garantido pela nossa Constituição, que basicamente fala que se você mora em um imóvel urbano de até 250 metros quadrados por 5 anos seguidos, sem interrupções e sem ninguém para contestar, e usa esse imóvel como sua moradia para si ou para sua família, você pode sim se tornar o dono deste imóvel. E o que a lei fala em relação a esse tipo de usucapião? Ele vai estar previsto lá no artigo 183 da Constituição Federal, que fala que aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Ou seja, a usucapião constitucional dá a você a posse de um imóvel, desde que você more neste imóvel por pelo menos 5 anos seguidos, sem nenhum tipo de interrupção, porque você está morando neste imóvel. Aí sim você pode se tornar dono deste imóvel. Porém, há alguns requisitos que você precisa seguir para realmente adquirir a posse deste imóvel. E quais são esses requisitos? Existem algumas regras. Você não pode ser dono de nenhum outro imóvel. E também você precisa ter um cuidado sobre o imóvel, fazendo obras ou serviços que mostrem que você realmente está cuidando dele. É preciso provar que você mora lá há pelo menos 5 anos. Atendendo a estes requisitos, você pode sim adquirir a posse desse imóvel. É o que diz o nosso artigo 182 da Constituição Federal. E quais os benefícios que esse tipo de lei traz? Bom, um dos benefícios é que isso é uma forma importante de garantir moradia a quem realmente precise. E também é muito importante porque evita que imóveis fiquem abandonados por aí. Por isso que é de suma importância a usucapião constitucional, porque ela realmente ajuda quem realmente está precisando diante de uma moradia. Bom, agora que falamos sobre o nosso primeiro tema, sobre o usucapião constitucional, vamos falar sobre o nosso segundo tema, que é a usucapião urbana por abandono de lar. Bom, em relação ao usucapião urbano por abandono de lar, é bastante importante entender que já está prevista no artigo 1240-A do Código Civil. Bom, antes de falarmos desse tipo de modalidade, é importante lembrar o significado do usucapião em nosso ordenamento jurídico. O que o nosso ordenamento jurídico fala em relação a esse tipo de usucapião? Bom, ele fala que o usucapião é uma forma de aquisição da propriedade por meio do exercício da posse em discussão. Simplificando, quando alguém fica em posse de um imóvel por um certo tempo, por um determinado tempo, sem que o proprietário apresente algum tipo de reação à oposição desse tipo de moradia, a pessoa passa a ter direito de se tornar propriedade daquele imóvel. O reconhecimento desse direito ocorre por meio da usucapião. E o que é a usucapião por abandono de lar? Bom, agora que você sabe que essa modalidade jurídica, o nome usucapião deve fazer um pouco mais de sentido. É o tipo de situação que acontece com o imóvel que pertencia a um casal que foi abandonado por uma das pessoas, por um desse casal,
por pelo menos 2 anos. Se um casal que mora em um determinado imóvel for abandonado pelo seu companheiro por 2 anos seguidos, e este companheiro, durante esses 2 anos seguidos, não mostrar nenhuma contestação ou não mostrar nenhuma indignação por a pessoa estar morando neste imóvel, a pessoa pode sim se tornar dono deste imóvel. Isso é o que diz no Código Civil, que define que aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição posse direta com exclusividade sobre o imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Ou seja, usucapião urbana por abandono de lar, diferentemente da usucapião constitucional, você precisa estar morando neste imóvel por apenas 2 anos. E que você também tem que atender aos requisitos, que é não ser dono de nenhum outro imóvel. Bom, basicamente, a grande diferencial desses 2 tipos de forma de adquirir posse de um imóvel é essa. É que a usucapião constitucional você precisa morar por 5 anos, e que na outra modalidade de usucapião por abandono de lar, você tem que ser abandonado pelo seu ex-companheiro, e que desta vez você precisa estar morando no imóvel por apenas 2 anos. Agora, quais elementos configuram e quais elementos eliminam essa possibilidade de usucapião por abandono de lar? Bom, para que ocorra usucapião por abandono de lar, é necessário que o abandono seja voluntário. Ele não pode ser forçado e nem ameaçado. Se ele for forçado ou haver algum tipo de ameaça, basicamente já exclui a usucapião de abandono por lar. Ou seja, ele tem que ser voluntário. Ele tem que ser ininterrupto por ao menos 2 anos, como foi dito anteriormente, e que seja pacífico, ou seja, sem medidas por parte do cônjuge de reaver ou então cobrar sua parte. E que para isso se configure, é proibido que o abandono seja fruto de ameaça ou medo. Havendo uma dessas duas características, automaticamente já se exclui a usucapião e você não tem o direito de se tornar dono deste imóvel. Se o cônjuge diz que matará o outro se retornar ao imóvel, também é evidente que não existe um abandono, e sim uma ameaça. Ou seja, tem que ser voluntário e não pode haver nenhum tipo de ameaça ou algum tipo de forçação. Bom, agora pode haver outras dúvidas, como e se o ex-cônjuge se arrepender do abandono? Bom, uma vez que é reconhecida a usucapião, não é mais viável voltar atrás. O imóvel passa a ser propriedade daquele que deteve sua posse e não há possibilidade de nenhum outro tipo de indenização. E uma vez que o usucapião foi reconhecido e o imóvel foi realmente dado à posse para o possuidor, então não é mais viável voltar atrás e nem possível nenhum tipo de indenização, é o que diz a lei. E bom, basicamente é isso. Eu vim falar sobre 2 temas, que foi a usucapião constitucional e a usucapião urbana por abandono de lar. Então basicamente minha fala é isso, e que eu espero que tenha sido claro bastante. E é isso, e obrigado.